O Núcleo de Pesquisa ICEB da Escola Estadual Joaquim José de Assunção apresentará um breve glossário da Inconfidência Mineira. Arroba, unidade de medida de peso, que na colônia era utilizada para a pesagem do ouro. Um arroba equivalia a 14,638 kg. Bandeira da Inconfidência. Os inconfidentes idealizaram uma bandeira para o país que pretendiam criar. Era composta por um retângulo branco, tendo ao centro um triângulo vermelho, ladeado pela frase Libertas quaera tamen, que significa liberdade ainda que tardia, da autoria do poeta latino Virgílio. Essa frase teria sido sugerida por Alvarenga Peixoto. O triângulo escolhido no centro da bandeira relaciona-se, segundo alguns autores, como maçonaria, enquanto outros consideram tratar-se da referência da Santíssima Trindade. Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira, natural de São João del Rei, onde nasceu provavelmente em 1758 ou 1759, era casada com Alvarenga Peixoto e, como ele, poeta. Alguns historiadores acreditam que ela própria se envolveu na conspiração, junto ao marido. A vida artística e literária de Minas Gerais na época do ouro é comumente conceituada como barroco mineiro. A expressão consagrou-se apesar de encontrar alguns critérios. Na literatura, geralmente não é utilizada, visto que os escritores, alguns inclusive participantes da Inconfidência, são descritos como integrantes do arcadismo. Nas artes, verifica-se que os arquitetos, escultores e pintores mineiros aproximam-se mais do estilo rococó do que do barroco. Propriamente disto, isso se deve ao fato de que barroco já se esgotava na Europa e as características barrocas presentes nas artes em Minas Gerais apresentavam singularidades específicas, que diferenciam do barroco presente na literatura nordestina, por exemplo. Basílio de Brito Malheiro Lago foi o segundo relator do movimento, em 15 de abril de 1789. Era tenente-coronel do 1º Regimento da Cavalaria Auxiliar de Paracatu. Nasceu na vila de Ponte Lima, na comarca de Viana, em Portugal, em 1743. Residia na comarca de Cerro Frio, onde tinha lavras. Bateia, instrumento de madeira em forma de prato concavado, fundo em ponta, utilizado na mineração, para separar o ouro da areia. O aluvião, que era mistura da areia com cascalho, era bateado, ou seja, colocado na bateia, com um pouco de água, e em movimentos circulares. O cascalho, onde se encontrava o ouro, por ser mais pesado que a areia, depositava-se no fundo a bateia, deu nome a uma das formas de cobrança do quinto. Campo de São Domingos, local onde foi armada a forca para execução de Tiradentes, ficava relativamente próximo ao presídio, onde ele estava encarcerado, na Rua da Cadeia. Capitania Real. O mesmo que Capitania da Coroa, isto é, aquela controlada diretamente pelo Estado português e, nesse sentido, distinta das capitanias hereditárias. A primeira Capitania Real, a da Bahia de Todos os Santos, foi constituída ainda no século XVI para ser a sede do governo geral. A segunda foi em São Sebastião do Rio de Janeiro, composta de terras conquistadas aos franceses e tamoios. Em 1709 foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, logo após o fim da Guerra dos Emboabas. Posteriormente, em 1720, após a revolta de Vila Rica, criou-se a Capitania de Minas Gerais, desmembrada da de São Paulo. Captação. Método de cobrança do quinto, que substituiu as casas de fundição e vigorou de 1735 a 1750. A adoção do sistema de captação tinha por objetivo evitar o contrabando e a falsificação de moedas. A cobrança incidia fundamentalmente sobre os escravos mais oficiais mecânicos.
Forros e estabelecimentos comerciais também deveriam pagar o imposto. Era cobrado semestralmente, variando a alíquota conforme a atividade. Após o fim da capacitação, tornou-se novamente o sistema das casas de fundição, acompanhado da exigência de se arrecadar 100 arrobas anuais. Carta de data. Carta que autorizava o direito de extrair ouro de área concedida por Carta de Sesmaria. Carta de Sesmaria. Documento pelo qual se concedia uma sesmaria, isto é, uma porção de terras incultas que deveriam ser demarcadas e lavadas pelo recebedor. A concessão era feita pela coroa e o sesmeiro deveria, além de cultivá-las, pagar uma taxa sobre os seus frutos, chamada de dízimo. A carta com a concessão da sesmaria era expedida pelo governador, a requerimento do interessado. Para afirmar se a concessão era feita uma diligência no local, com o objetivo de averiguar certidões e informações que comprovassem a inexistência de proprietário. Posteriormente, o processo deveria ser examinado no reino, no prazo máximo de 1 ano, para confirmação. No entanto, esse prazo, a referida diligência, assim como o dever que o sesmeiro tinha de dar início ao cultivo de terra depois de, no máximo, 2 anos, eram condições geralmente não cumpridas. Casa de fundição e moeda. A Casa de Fundição em Minas Gerais foi criada em 1720, porém entrou em funcionamento apenas em 1725. Foi uma tentativa da coroa portuguesa de conter o contrabando do ouro. Todo o ouro extraído deveria ter necessariamente lá recolhido. Antes de ser fundido e transformado em barras com o selo real, o quinto, isto é, a quinta parte do total, era deduzido, sendo o restante devolvido ao proprietário. Esse procedimento era chamado de quitar o ouro. Casa dos Contos. Era o local onde se guardava os cofres com o ouro que pertencia à coroa. No final do século XVIII, estabeleceu-se em Vila Rica um vistoso prédio localizado até hoje na Ponte de São José. Construído entre 1783 e 1784, com o nome de Casa Real do Contrato, nele residia o contratador João Rodrigues de Macedo, que atuou na administração dos contratos dos dízimos, do direito das entradas e de outros impostos. Em 1789, a Câmara de Vila Rica e o proprietário assinaram um contrato de aluguel do prédio, onde depois funcionou o quartel da campanha de esquadrão do vice-rei. A parte térrea foi utilizada para prisões, sendo que ali ficaram detidos alguns dos inconfidentes. Mais tarde, devido às dívidas exorbitantes contraídas por João Rodrigues de Macedo, a casa foi penhorada. Nela passaram a funcionar, enfim, a Junta da Real Fazenda e a Intendência do Ouro, órgãos fiscais do Estado português. Colônia. Na Idade Moderna, o termo colônia designava fundamentalmente as regiões ultramarinas descobertas e denominadas pelas nações europeias. Assim, o território hoje denominado Brasil era colônia portuguesa, o que significava dizer que, a rigor, não possuía autonomia política ou econômica, pois a principal característica de uma colônia consistia exatamente na sua dependência em relação à metrópole. Essa dependência implicava o exclusivo comercial, isto é, a obrigação de manter contatos mercantis exclusivamente com comerciantes metropolitanos ou com aqueles que tivessem permissão da metrópole para negociar nos portos da colônia. Comarca. Circunstâncias políticas, administrativas e judiciárias que compunham o território de uma capitania. Em Minas Gerais, por exemplo, a capitania dividia-se no século XVIII em 4 comarcas. Cada uma delas possuía uma vila por cabeça, isto é, como capital. E de Ouro Preto cedia-se Vila Rica e de Rio das Mortes, São José del Rei e de Rio das Velhas, Sabará e de Cerro Frio, Vila do Príncipe. Data. Extensão de terra onde se explorava o ouro. Quando se descobria uma nova região aurífera, o guarda-mor devia dirigir-se a ela para medi-la e reparti-la em datas. Antes que elas fossem distribuídas aos mineiros, concediam-se 2 ao descobridor e 1 à real fazenda, que a vendia em asta pública. A data era proporcional ao número de escravos que o minerador possuía. Para quem tivesse 12 ou mais escravos, era fornecida uma data de 30 braças. Se o minerador tivesse menos de 12 escravos, receberia o equivalente a 2,5 braças por cativo. Havendo muita disputa, recorria-se ao sorteio realizado por uma criança. Segundo o regimento de 1702,
que regulava a exploração aurífera, os mineradores tinham prazo determinado para iniciar a extração de ouro. Caso contrário, perderiam o direito às datas. Derrama. Procedimento adotado pela coroa para complementar a cobrança do quinto. No alvará de 3 de dezembro de 1750, explicitava-se que a população mineira deveria pagar o quinto no valor de 100 arrobas anuais por meio das casas de fundição. No entanto, devido à diminuição do ouro e ao contrabando, durante a segunda metade do século XVIII, essa cota deixou de ser atingida. Nessas circunstâncias, podia-se utilizar a derrama, isto é, a diferença seria cobrada de toda a população, sem distinção de cor, cargo administrativo ou status social, confiscando-se bens imóveis. A população de Minas não estava em condições de suportar a derrama, o que ficou evidente quando, em 1789, diante do acúmulo de uma dívida vultosa, ela foi anunciada pelo Visconde de Barbacena, governador de Minas. Foi esse o contexto em que ocorreram as reuniões e os planos relativos à Inconfidência Mineira. Direito de entrada. Imposto cobrado em variados caminhos que davam acesso à capitania de Minas Gerais e que recaía sobre todo tipo de mercadoria. Foi criado em 1715 para completar o pagamento do quinto, mas logo dissociou-se dele, tornando-se uma taxa específica. Além de escravos e gado, o direito de entrada era cobrado sobre secos e molhados, segundo o peso das cargas que passavam pelos registros de contagem. Guia. Passaporte concebido às pessoas que transitavam com mercadorias pelas várias regiões. A autorização era dada pela autoridade competente nos postos de contagem. Intendência do Diamante. A descoberta dos diamantes na região que ficou conhecida como Arraial do Tijuco, Diamantina atual, levou a coroa a intensificar o processo de vigilância sobre o território mineiro. O controle da exploração dos diamantes e a cobrança dos tributos respectivos ficaram a cargo da Intendência dos Diamantes, em 1733. A autoridade máxima era o intendente, nomeado pela coroa e auxiliado por vários outros funcionários mineiros. Escravidão, administrador dos serviços, fiscais de caixas, uma legislação específica garantida poderes extraordinários para o intendente, se bem que, na prática, muitas vezes ele entrou em choque com o governador. Afinal, eram duas poderosas instâncias de poder que tinham que conviver praticamente lado a lado, cada qual mais cioso de suas prerrogativas e privilégios. De 1740 a 1771, virou o sistema de contrato, o que colocava a população do Arraial subordinada a uma outra autoridade. Além do intendente, o contratador que obtinha a concessão de extração das pedras, a partir de 1771, passou a vigorar a real extração, e o intendente ficou subordinado à Junta dos Diamantes, com sede em Lisboa. Jornal. Valor pago a um trabalhador por seu serviço diário. O jornaleiro podia ser tanto livre quanto cativo. No caso desse último, devia reparar ao seu senhor parte da quantia obtida. Juiz de ausentes. Cargo ocupado geralmente pelo juiz de fora ou pelo ouvidor. Quando alguém falecia com ou sem testamento, os herdeiros ou ascendentes não estivessem presentes, os bens do falecido eram vendidos e o dinheiro era colocado na caixa dos ausentes, até que o responsável pela herança aparecesse. Ver provedoria dos defuntos e ausentes. Lavra. Local onde se extrai ouro e diamante. A área de mineração, comumente o vocábulo é utilizado para designar os serviços de mineração mais complexos, que exigiam aparelhagem especializada e grande número de escravos, em contraposição, portanto, às faisqueiras. Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes, nasceu em 1746 na fazenda Pombal, termo do município de São João del Rei. Era filho do português Domingos da Silva Santos e da brasileira Antônia da Encarnação Xavier. Ficou órfão de mãe aos 9 anos e de pai aos 11. Especula-se que Joaquim José e seus irmãos ficaram a partir de então ao cuidado de seus parentes, mas foi com o padrinho Sebastião Ferreira Leitão que ele aprendeu o ofício de tirar dentes, origem de seu apelido. Acredita-se que tenha
tenha tentado ser minerador, tornando-se depois tropeiro. Ingressou posteriormente no regimento da cavalaria da tropa paga, chegando ao posto de alferes, mas como reclamou nos interrogatórios, deste posto não mais conseguiu sair, sempre preterido nas promoções por elementos nascidos em Portugal. Foi nomeado pela rainha em 1781 comandante da patrulha do Caminho Novo, via perigosa devido à presença de muitos salteadores e bandidos. Seu conhecimento da realidade das minas e de sua população era significativo. Em 1788, chegou a apresentar ao vice-rei projetos de captação das águas dos rios Maracanã e Andaraí, no Rio de Janeiro. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros a se envolver na Inconfidência, mas de qualquer forma, foi o mais inflamado propagandista da revolta, chegando a causar preocupações entre os demais elementos do grupo. Preso no Rio de Janeiro, enfrentou os interrogatórios negando a princípio sua participação, mas depois assumiu a culpa. O único do grupo condenado à morte, foi enforcado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços colocados em postos ao longo do caminho entre Rio e Minas. A cabeça foi colocada na praça em frente à Câmara de Vila Rica. Com a República, Tiradentes e Inconfidência Mineira foram alvo de um processo de mitificação. Faz parte do senso comum a ideia de que Tiradentes foi o único a pagar com a vida por ser o mais humilde, ou o mais pobre do grupo. No entanto, não se pode continuar a dar crédito a isso, visto que as mais recentes pesquisas demonstram que, em termos de posses, ele se situaria numa posição intermediária. Havia vários inconfidentes cuja fortuna ultrapassava de Tiradentes, mas muitos estavam em posição inferior. Foi condenado exatamente por ter sido o único a admitir a culpa.